continuando a mensagem. Agora eu vou ler Jeremias, capítulo 23. Como eu falei no início dos vídeos que estão sendo gravados, no dia 1º, no dia 1/1 de 2026, o Senhor me fez fazer uma limpeza nos vidros da minha casa, no 3º piso, no dia 1. No momento que todo mundo está descansando ou celebrando, Ele me fez limpar dentro e fora. E Ele foi me dando uma mensagem. Ele já havia me dado a mensagem de Ezequiel e Ele disse que Ele tinha uma mensagem a anunciar. Eu não pude gravar anteriormente porque eu estava esperando essa mensagem toda se concluir. E eu fiquei atenta a tudo que Ele estava me passando e fui anotando. E essa mensagem veio no 4º dia de 2026. E eu quero deixar aqui, eu estou um pouco rouca já, porque está chovendo agora e nós estamos vendo mudanças climáticas, né? Num dia a gente vive várias estações, mas eu vou conseguir ler aqui e vou passar para você. Mas você também pode acompanhar e pode estar lendo aí. Eu vou continuar lendo aqui na versão, né, Viva, que eu achei uma versão mais fácil para a gente poder transmitir. O Senhor declara: vou castigar severamente os líderes do meu povo, os pastores das minhas ovelhas, porque espalham e destroem as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses maus pastores que dirigem o povo de Judá: vocês espalharam e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram das ovelhas. Por causa disso, eu mesmo vou cuidar para que vocês sejam castigados por essa grande maldade. Eu mesmo recolherei os remanescentes do meu rebanho. Irei buscar as minhas ovelhas em toda a terra, as terras, para onde os expulsei, e trarei cada uma das ovelhas à sua pastagem. Elas terão muitas crias, e o meu rebanho vai crescer bastante. Eu escolherei bons pastores para cuidar das ovelhas e lhes dar alimento. Nunca mais sentirão medo, nem ficarão espantados. E os novos pastores não deixarão que nenhuma ovelha se perca, diz o Senhor. Aqui ele vai começar a falar de Jesus, né? Mesmo a gente estando em Jeremias, já tem esse anúncio. Então, vamos lá. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Ele será rei e governará com justiça e sabedoria. E no seu reinado, a justiça se espalhará por toda a terra. Aqui ele fala de Jesus, né? Porque, e novamente ele faz menção dessa justiça, como ele começou falando desde Ezequiel. E a base do trono de Deus é isso, é a justiça, né? É paz e alegria. Quando ele reinar, Judá será salvo e Israel viverá em perfeita paz. E todos vão chamá-lo pelo seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Vai ser exatamente nessa época em que, quando alguém fizer uma promessa ou um juramento, não dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Em vez disso, dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe de volta os israelitas da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, para morarem em sua própria terra. O meu coração está quebrado por causa dos falsos profetas. Todo o meu corpo treme. Eu ando aos tropeções, como um bêbado vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias dizendo: essa terra está cheia de adúlteros, e por causa da maldição de Deus, a terra chora. As pastagens estão secas, porque os profetas fazem o mal e usam o seu poder de maneira errada. E não são apenas os profetas, os sacerdotes fazem a mesma coisa. Já vi as imoralidades que eles cometem dentro do meu templo, diz o Senhor. Por isso, a vida deles será como andar no escuro, sob um terreno onde se escorrega facilmente. Eles serão perseguidos pelos inimigos e cairão, porque eu mesmo vou colocar muito sofrimento e desgraças em suas vidas. Quando chegar a hora certa, darei a eles o justo castigo por todos os seus pecados, diz o Senhor. Eu vi
o pecado dos profetas de Samaria. Eles profetizavam em nome de Baal. Fizeram Israel, meu povo, pecar contra mim. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles traem as esposas, eles vivem uma mentira, apoiam quem pratica a maldade, é verdade. Em vez de fazer os pecadores se arrependerem de seus pecados, esses falsos profetas são, para mim, tão pecadores como os moradores de Sodoma. E o povo de Jerusalém é como os moradores de Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso a respeito dos profetas. É um aviso para mim, um aviso para você. Farei com que comam comida estragada e bebam água envenenada. Foi por causa desses profetas de Jerusalém que a terra ficou infestada de pecado. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Não acredite nos profetas, nas profecias desses falsos profetas. Não alimentem falsas esperanças. O que eles anunciam para o futuro não passam de visões que tiveram por conta própria. Elas não vêm da boca de Deus. Aqueles que desprezam a palavra do Senhor, eles afirmam. O Senhor disse que vocês viverão em perfeita paz. Aos pecadores teimosos que me desobedecem e fazem suas próprias vontades, e eles prometem, a desgraça não cairá sobre vocês. Mas quem pode me dizer o nome de pelo menos um, desses falsos profetas que andem bem perto do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Qual deles obedece ao Senhor quando ele fala? O Senhor vai mandar uma tempestade. Na fúria, ele vai mandar um vendaval contra esses homens perversos. A ira do Senhor não vai passar até que eles tenham cumprido totalmente os seus planos. Quando o castigo chegar, vocês entenderão perfeitamente. Não enviei nenhum desses profetas, mas eles saíram correndo dizendo que foram mandados por mim. Eu não falei com eles, mas eles profetizam em meu nome. Se eles fossem meus profetas, conheceriam a minha vontade. Anunciariam a minha palavra ao meu povo. Tentariam fazer o meu povo se arrepender dos seus pecados e deixar os seus maus atos. Aleluia, ou diria aleluia. Por causa eles acham que não sou capaz de ver o que fazem? Quantos estão achando assim? Será que pensam que estou apenas em um lugar? Haverá alguém que possa se esconder de mim? Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Pergunta o Senhor. Ouçam, cada dia, eu ouço cada dia as mentiras desses profetas. Eles dizem, escute só o sonho que o Senhor me deu essa noite. Assim mentem em meu nome. Até quando isso vai continuar? Até quando esses profetas anunciarão, vão profetizar mentiras e as ilusões que eles mesmos inventam? Espalhando esses sonhos uns para os outros, eles procuram fazer o meu povo esquecer de mim. Atrai a glória para si. Como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. Quem tiver um sonho, diga que foi apenas um sonho. Mas quem ouvir a palavra do Senhor, anuncie a minha palavra com fidelidade, pelo menos. Pois o que tem a palha a ver com trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como um martelo que quebra a pedra mais dura? Por isso vou lutar contra os profetas, que roubam as palavras um dos outros e anunciam como se fossem as minhas mensagens. Serei inimigo dos profetas que espalham por toda parte suas próprias palavras e dizem, foi o Senhor que disse isso.
Vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos. Diz o Senhor, que espalham as suas mentiras e ilusões e fazem o povo cometer pecado. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem. Nunca dei ordem para falarem em meu nome. Tudo que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Por isso, Jeremias, quando uma pessoa qualquer, ou um desses profetas, ou até mesmo um sacerdote perguntar, quais são as más notícias que o Senhor manda hoje? Você deve responder, vocês são as más notícias. Eu abandonarei, diz o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, essa é a mensagem do Senhor, eu castigarei esses homens e toda a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos ou parentes, o que foi que o Senhor respondeu? Qual foi a resposta do Senhor? Mas nunca mais devem dizer essas palavras. Essas são as más notícias do Senhor. Quem fala assim, eu farei com que o meu castigo caia sobre eles mesmos. Vocês estão torcendo o sentido das minhas palavras. As palavras do Deus vivo, do Senhor poderoso, do nosso Deus. Quem falar com Jeremias deve perguntar, o que foi que o Senhor disse? Que resposta ele deu a você? Mas, se vocês insistirem em dizer, estas são as más notícias do Senhor para hoje, assim diz o Senhor, vocês dizem estas são as más notícias do Senhor para hoje, depois que proibi vocês de anunciarem essas expressões. Por isso eu castigarei e jogarei vocês para longe da minha presença. Além disso, destruirei esta cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês a eterna vergonha e a sua desgraça nunca mais será esquecida. E essa é uma palavra muito difícil, muito dura, mas tão atual e tão real para os nossos dias, do qual eu mesma falei com o Senhor, mas Senhor, é Antigo Testamento, você também vai falar? É Antigo Testamento, agora Jesus já veio, né? Já vai voltar, e enfim. Não, ele é uma palavra tão viva, tão real, que ele, aqui mesmo, você leu comigo, que ele fala da vinda de Jesus. Mas essa palavra, ela é anúncio de Jesus que viria, de um governo, Jesus veio, e de um Jesus que vai voltar para reinar com justiça. Então, ela é atual para os nossos dias. Ela é atual. Ela está nos ensinando. E isso aqui é muito verdade. Porque hoje nós vivemos um contexto que nós temos um nicho de amigos que profetizam e que profetizam aquilo que a gente quer ouvir. E o quanto que a gente quer alguém que profetize e dizer, ei, tá errado, te alinha, te humilha. Ninguém. Não, esses, eles são rejeitados. Esses, como foi Jeremias. Olha o cenário de Jeremias. Só que é tão lindo, sabe o que é? É que Jeremias, ele foi rejeitado, eles quase mataram Jeremias, porque havia naquele contexto, muitos profetas profetizavam tudo que era maravilhoso para aquele rei, tudo que ele queria ouvir, tudo que alimentava o vento, tudo aquilo que já estava dentro do coração. Só que Jeremias não foi chamado para isso. Jeremias não foi chamado para profetizar aquilo que o rei queria. Jeremias foi chamado para falar aquilo que Deus queria. E esse é o cenário que nós estamos vendo. E hoje, quando você fala, olha, foi assim, ou Deus me mostrou assim, não tem validade. Só que a palavra está dizendo que o Senhor está vendo, tá? O Senhor está vendo. Eu diria assim, ó, de mim ou de alguém que você conhece, que de repente tem uma palavra, às vezes, que você pode achar pesado, você quer fugir, você quer fazer do seu jeito, tudo bem. Não tem problema. Tá tudo certo. Só que o Pai tá vendo. A palavra dele é viva. Ele não mudou. Ele não muda. Os olhos dele percorrem toda a terra. Ele está em todo lugar. Ele está vendo todos os bastidores. Ele sabe que é verdade. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que você foi orientado a não fazer.
mas você quer fazer, você insiste. Então essa palavra, ela é muito atual para nós. Ela é verdade de Deus, sabe? E aí Jeremias 23 vai abordar essa condenação dos maus pastores, de reis e líderes que dispersaram o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele traz isso, porque ele falou o ano passado que haveria um grande trabalhar sobre a liderança, sobre os pastores, sobre os sacerdotes, como você queira, né, colocar. E que esse trabalhar de Deus, ele vai continuar esse ano. É difícil isso, né? É difícil. Muito difícil a gente ouvir isso. Mas que você também tenha a liberdade de falar para o Senhor, começar a fazer isso em você, na sua casa, nas suas atitudes, nas suas intenções, naquilo que está alimentando o seu ventre, se você está se movendo só para alimentar o seu ventre, se tudo que você... a sua estratégia é para quê? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele traz essa palavra que nos confronta, e glória a Deus, porque eu prefiro ser confrontada do que alguém passar a mão na minha cabeça e eu estar pecando, fazendo errado, e a pessoa dizendo, tá certo, continua. Eu vim assim, eu vim de uma linhagem assim, e eu prefiro assim. Talvez porque eu fui a pessoa mais, né, e eu sou a pessoa mais improvável, e porque eu tenho diante de mim tudo aquilo que eu fiz, e eu não faço questão de esconder, não. Eu exponho. Eu prefiro fazer como o filho pródigo. Mostrar aqui, ó, diante de todo mundo. Porque tudo está diante do Pai. Do que ficar escondido, armando, tecendo as suas estratégias. Não querendo ouvir a voz de Deus, não reconhecendo profetas. Não reconhecendo verdadeiramente os profetas. Porque muitas vezes esses profetas que são reconhecidos, profeta de Deus, boca de Deus. Por quê? Porque falou sobre o seu favor? Mas aqui é uma palavra que confronta. Não é o povo. É os líderes, é os pastores. É a quem Deus confiou tanto. A quem Deus deu para trazer ali, pegar o cajado, não para usar de violência, mas para trazer para perto, para alinhar, para falar verdadeiramente, está errado aqui, vamos consertar. Mas o que é errado agora a gente cobre. Não, e faz muitas coisas, que olha, daria um livro. Porque essa é a realidade hoje do tempo que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que ele tem essa palavra que é dura, mas também ele promete uma restauração do rebanho por meio de um renovo justo. O Messias, Jesus Cristo, já fala dele e alerta severamente contra os falsos profetas que enganam o povo com mentiras e profecias vazias, enfatizam do que a palavra de Deus é fogo e martelo. Aqui está enfatizando isso, contra a corrupção e também chamando o povo à verdade e ao discernimento, como é um tempo que nós precisamos disso, verdadeiramente. E o principais ponto aqui desse contexto são os maus pastores, a liderança corrupta. Não tem como fugir disso. Deus repreende os líderes de Judá por negligenciarem e dispersarem o rebanho, o povo, levando-os à idolatria e ao pecado. Não, a idolatria hoje está tão disfarçada, porque eu não atribuo as coisas que acontecem a Jesus, né, a Deus que já enviou Jesus e que fez tudo, não. É tudo sobre o que eu faço e tem esse resultado. Quando, na verdade, nunca foi sobre nós, a Bíblia diz. É sobre Ele. É Ele que faz, é Ele que ordena. Ele tem a data, o dia certo para fazer as coisas. Ele quer que nós sejamos só cooperadores. Eu sou uma co-pastora. Eu sou uma cooperadora do pastor que é Jesus. Ele é o pastor. Eu sou cooperadora só. Eu sou uma mordoma. Ele é o pastor. A promessa... Então aí ele vai trazer depois aqui que esses líderes falharam em cuidar do povo em tempos de crise e priorizaram seus próprios interesses.
Não, sem comentários, né? Promessa daí, depois ele traz uma promessa de restauração nesse contexto. O Senhor promete reunir os remanescentes do rebanho disperso, estabelecer bons pastores que os apacentarão com segurança e os farão frutificar. E eu acho lindo porque ele vai falar assim que ele vai reunir os remanescentes. E quando ele fala isso, ele fala num contexto muito grande. Ele está falando da igreja. A igreja não se resume a um lugar, a um único espaço. Os remanescentes não estão só num espaço. Os remanescentes é a igreja de Cristo. Aqueles que permanecem ou estão permanecendo em Cristo. Porque Ele é a rocha. A igreja está firmada nele. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo nós estávamos nele. E aqueles que permanecerem, esses são os remanescentes que Deus vai recolher para si. Que Deus vai recolher para si. Então aqui ele fala que ele vai trazer esses que foram dispersos. Por que eles foram dispersos? E aí ele vai falar desse renovo justo, que é o Messias, uma profecia central sobre um renovo justo de Davi, um rei que reinará com justiça e sabedoria, trazendo salvação e segurança para Judá e Israel. Então essa palavra, ela não é o Antigo Testamento só, ela é atual hoje para mim e para você. Esse Messias será chamado o Senhor é a nossa justiça, identificando-o como Cristo. Os falsos profetas e as mentiras também estão nesse contexto. Há uma forte condenação aos falsos profetas, que pregam visões do próprio coração. Muito triste isso. E ensina engano, levando o povo à apostasia e à corrupção. Com falsos sonhos, distorce as suas palavras. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada que tudo aquilo que eu acrescento, que não é Cristo, é fermento. E fermento leveda a massa. Então a mensagem ela tem que ser Cristo. Toda ela tem que ser Cristo. Não podemos passar disso. Não é o homem no centro, é Cristo no centro. Pois não foi o homem que morreu, foi Cristo que morreu. Eles agem como se Deus estivesse longe, enquanto a palavra de Deus é fogo e martelo, transformando e julgando. O chamado a um discernimento também dentro dessa palavra. O capítulo conclui com um alerta para que as pessoas não acreditem em profecias vazias, que busquem a verdade na palavra de Deus, pois Ele está perto de quem o busca a verdade, mas longe dos que o rejeitam. Busque a verdade. Ele é a verdade. Isso eu aprendi muito cedo. Não correr atrás disso, não correr para lá, para cá, não ficar pautado naquilo, nem profecias que alimentam. Porque esses dias eu estava aqui organizando novamente minha casa e eu teve alguns rabiscos assim que veio e eu falei, faz sentido. Como é fácil a gente ter amigos que são iguais a nós. Por quê? Porque é igual a mim. E o amigo diferente, ele me confronta. E eu fico pensando, eu tenho que ter amigos bem diferentes. Eu quero amigos ao meu redor, que eu chame de amigo, porque são amigos que me confrontam. Não que traz palavras ou visões ou percepções, eu senti sonhos. Não. Que vai a favor daquilo que está no meu coração, mas que me alerta, que me traz alerta. E não é só trazer alerta. Preciso ter um coração humilde, né? De receber. Saber que Deus, hoje, não está preso a um sacerdócio, que só ele recebe a visão, que só ele... Não. Deus fala. E ele é tão claro que ele não está preso, porque ele diz que até as pedras podem clamar. Então ele fala, ele não está preso hoje. Hoje eu e você temos esse acesso, graças a Deus por essa nova aliança. Então Jeremias 23 é uma passagem de julgamento e ao mesmo tempo de esperança, contrastando a infidelidade dos líderes humanos com a fidelidade de Deus em prover um Salvador justo, uma restauração verdadeira, conforme escrito em Jeremias 23.
Essa mensagem de Jeremias 23 é uma mensagem atemporal e relevante. E eu quero deixar essas palavras. São palavras que nos confrontam. E glória a Deus. Porque eu ainda estou sendo confrontada desde o dia 1. Porque ele continuou ainda falando. Se eu virar aqui, porque eu fiz bastante anotações. Ele continuou falando ainda comigo no dia 4 ainda. No dia 5, eu de novo fui para Jeremias 22 e eu mesma falei para o Senhor, não, Senhor. Não, essa palavra de novo, não. Eu mesma falei na minha mesa. E eu falei, não, agora eu vou então, Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia de forma aleatória mesmo, porque de novo essa palavra. Aí sabe onde que eu abri? Lamentações 2. Lamentações 2. Então eu quero deixar para você que vai realmente parar, vai querer ouvir. Meditar sobre isso. Ainda dá tempo de você rever. Talvez você já foi avisado de tantas coisas, mas você não quer dar ouvido. Deus tem falado com você e você tem negligenciado. Porque você tem uma certa dificuldade de reconhecer aquilo que o outro carrega. Está dominado, seu coração está inclinado, endurecido a fazer somente aquilo que você acredita ser. Mas dá tempo de você rever ainda. Dá tempo ainda. O Pai não quer lançar ninguém fora. O Pai quer fazer um alinhamento. O Pai quer limpar-nos. Ele não limpa para tirar, para jogar fora. Não. Essas aí são palavras que não tá dentro da palavra, sabe? Mas o Senhor tem prazer de um coração contrito, arrependido. Um coração que se arrepende. Ele vem e ele limpa. Ele perdoa. Ele é esse Pai de amor. Mas ele também é um Pai de justiça. E ele está nos convidando, ele está nos chamando, ele está nos dizendo, ei, eu sei o que você está fazendo. Os meus olhos percorrem. Você pode vir com todo o seu discurso preparado, pronto já. Mas eu conheço. Eu conheço tudo. Eu vejo tudo, o Senhor disse. Ai, como dói meu coração, irmãos. Como dói o meu coração. Como é difícil isso. Mas essa foi a aliança que eu fiz com o Senhor. Porque a aliança nós temos com o Senhor. Nós temos aliança com o Senhor. E essa foi a aliança que eu fiz com Ele. Que eu não temeria. Como Ele disse, filho do homem, você. Não me desobedeça. Vá lá e fale. Como é bom a gente poder utilizar das redes sociais e trazer uma palavra. De que Deus vai fazer, Deus que vai dar. Não, Deus já deu. Deus já fez. Falta eu e você fazermos a nossa parte. Como uma igreja de Cristo aqui na terra. Para trazer a mudança. Que precisa da nossa nação. É um tempo de grande mudança. Mas de muitos ais também. Que o Senhor esteja com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Nos guardando e nos cobrindo de misericórdia. A começar pela minha casa. Eu não estou isenta. Eu sempre falo com o Senhor, você me fez líder para me entender. E não para me sentar numa cadeira e achar que eu não sou pecadora, que eu sou santa. Não. Eu sou muito pecadora, eu sou muito falha. E o Senhor está querendo que nós venhamos a Ele e pedimos para que Ele examine os nossos corações. Ainda dá tempo. Nós só estamos iniciando o ano. E tem muitas outras coisas que o Senhor tem falado. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida que vai ouvir. E que você seja grandemente edificada pela palavra do Senhor. Não as minhas, mas a do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem poder de nos edificar e de nos colocar de pé. Que Deus abençoe.